Boa noite a todos. Muito bem, hoje, 18 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior e hoje é o nosso estudo de número 58. Devemos, se Deus assim nos permitir, finalizarmos o estudo desse capítulo que retrata o sexo. Hoje é a 8ª aula sobre esse capítulo, capítulo de número 11, sexo. Todo o nosso comentário foi pautado nessa palestra que está sendo realizada no mundo espiritual para espíritos desencarnados. Espíritos esses que irão trabalhar ajudando aos encarnados. Tá? Então a palestra acabou, nós estamos agora no momento de perguntas e respostas. Tá? Os espíritos que estavam assistindo estão nesse momento fazendo perguntas. A primeira pergunta foi relacionada a esse movimento do psiquiatra e psicanalista Freud. Ele fez aquela redundância que todo e qualquer distúrbio, desequilíbrio comportamental teria como a sua base, a sua essência, a fonte, a sexualidade. E aí ele fez essa redundância. Outros discípulos dele decidiram realmente romper naquele momento, porque não concordavam. E nós estamos exatamente agora estudando a resposta desse amigo espiritual em torno das indagações e das colocações de Freud. Que Jesus nos conduza. Então vamos dar o comentário, que não conseguimos finalizar. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, primeiro, segundo ou terceiro cérebro, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou até mesmo na evidência pessoal. Só que ele começou dizendo pequeno grupo, procura alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, a maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca, desajustado, entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. É o momento aqui de transição. Nem está na noite, nem está no dia. Né? Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhe os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseio pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. É o vir a ser, né? É o futuro. Deixe de viver uma vida de instinto e de sensações e já desperta o Deus em si. Vamos lá. De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. Porque é aquilo que nós aprendemos no livro Pensamento e Vida, quando ele diz, de um modo ou de outro, porém, tudo isto são sempre as faculdades criadoras herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Porque, em verdade, todo esse movimento de espiritualidade, de angelitude, de amor, ao qual nós temos que aprender, refletir, porque nós somos o espelho, a refletir da força maior. Por isso que nós herdamos, não é nosso, não fomos nós que construímos. Nós herdamos isso de quem? De Deus. E todos nós
temos por isso como fatalidade. Nós um dia iremos chegar na angelitude. A diferença é que às vezes nós escolhemos caminhos que irão trazer muitas dores, muito sofrimento, mas nós vamos chegar. Alguns fazem esse percurso em, vamos dar aqui um exemplo só absurdo, 2.000 encarnações, vamos supor. Outros realizam 8.000 encarnações, mas a fatalidade é a angelitude. Nós fomos criados para isso. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa à preleção em curso e em seguida acrescentou bem-humorado: muita vez as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo aqueles que se transviam. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência e, com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluído deste modo, que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em partes certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar as modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmo, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Então vamos lá, dizer, muita vez as criaturas instituem. Então vamos lembrar a fala de Allan Kardec no livro A Gênese, quando ele vai falar do bem e do mal, a criação do mal. Então ele dá esse exemplo fantástico, eu vou repetir para vocês. Existe uma terra que está desabando. Então o dono da terra, conhecendo o perigo, colocou uma placa enorme e disse assim: não entre, perigo. Vem passando alguém, olha para aquela placa e segue. Vem um outro alguém, olha para aquela placa, está vendo a orientação, a advertência, mesmo sabendo do perigo, ele entra, acontece o acidente e por ele ter entrado, não ter obedecido, aconteceu o mal. Então, para o primeiro, o mal não existiu. Para o segundo, o mal existiu devido à teimosia dele. Então, em verdade, o mal não é uma criação divina. O mal eu crio quando eu não obedeço à regra. Então, eu não posso dizer que Deus criou o mal. O mal é criação nossa, é desobediência. Aonde está gravado a lei de Deus? Se está gravado na consciência, porque Deus envia profetas para lembrar o que vocês esqueceram. Então, se o mal está na nossa vida, se nós estamos nesse movimento, em algum momento nós desobedecemos. Quantas vezes nós estamos em frente a situações que o aviso está enorme? Não entre. E o que nós fazemos? Mesmo tendo consciência da informação. E aí, logo depois, vem o quê? Sofrimento.
o mal passou a existir. Então eu não posso mais perguntar por que Deus criou o mal. O mal não é criação divina. Ficou claro? Então o que ele diz aqui, muita vez as criaturas instituem o mal, porque sou eu que crio, sou eu que dou origem a ele, por teimosia, por desobediência. Por isso a parábola de Adão e Eva. Vocês dois estão bem, estão caminhando, está tudo legal, vocês podem comer de tudo, tem 1000 coisas para vocês fazerem. Só não, é uma parábola, gente, é uma simbologia, só para explicar. E ele diz, só não come o fruto proibido. E não inventaram, coitada, a culpa da maçã, não era a maçã. O texto fala em fruto, só não vá comer o fruto proibido. E o que eles fizeram? A partir daí começaram os sofrimentos. Então, dessa simbologia para falar para crianças que o sofrimento ele começou a existir por uma desobediência humana. Adão, né, que é o homem, é o ser hominal. Ele vem, desviam a corrente natural. Então, por isso a parábola das ovelhas. Eram 100. Quantas se desgarraram? Uma. As 99 seguiram. O que nosso Senhor Jesus quer nos informar com essa parábola? O normal da criação é que ele diz aqui, é a corrente natural é seguir. O normal somos nós sermos dóceis a Deus. O curso natural dessa criação é nós seguirmos o caminho do bem do início até o final. Só alguns se rebelam e somos nós, justamente nós. E eu aqui, é bom repetir isso para vocês, eu também na condição de uma rebelada, né? Ele diz, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas. Desviou a rota, desobedeceu, teimou. Olha aqui, envenena as oportunidades. A vida, ela nos traz lições para autoaprimoramento. O que eu faço com as lições? Enveneno. Transformo em expiações, em dores, em veneno. Vamos dizer que de repente eu venho numa encarnação onde Deus me permitiu uma riqueza muito grande. É uma oportunidade. O que eu faço? Dentro do meu egoísmo, do meu egocentrismo, atendendo às minhas paixões, eu enveneno essa oportunidade, me tornando avarento, egoísta. Envenena as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Alguns casos vai reparar o mal feito, a outra caso vai sofrer as consequências do mal feito. Que algumas vezes basta uma reparação, a outras é uma reparação acompanhada de muita dor. E ele coloca longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Sempre nesse movimento de renovação, criar. Meus irmãos, se o meu passado fosse revelado aqui, eu não estaria aqui. Se os nossos passados fossem revelados, nós não estaremos aqui. Nós não fomos boa peça. Em verdade, se Deus se preocupasse com isso, nós não estaremos aqui. Eu digo nós não estaremos, se eu pudesse ver consciente o meu passado, olhar, eu não teria coragem de estar falando para vocês o que eu estou falando. Moral. E assim todos nós. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas organizando e reorganizando as próprias ações, organizando eu vou ter que voltar, né? Vai. Eu acho que eu vou ter que me reaver com fulano Beltrano. Isso é organizando. Reorganizando é nascer e refazer todo o percurso que você destruiu. Reorganizar o que foi destruído. Por isso que ele coloca longuíssimo. E normalmente qual é a matriz de tudo isso? Orgulho e vaidade. Quantas vezes você não faz um movimento de pacificação só por orgulho? E às vezes esse alguém é teu pai, tua mãe e teus filhos. Às vezes é o teu filho. E você não faz esse movimento de pacificação. Por quê? Porque o orgulho não deixa.
lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência e, com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. É necessário reencarnar, sofrer as consequências. Agora lembra, todos nós teremos que passar pelo sofrimento para podermos alcançar, nos aproximarmos de Deus? Não. Lembra disso. Se eu estou sofrendo, foi porque em algum momento eu desobedeci. O caminho que o papai traçou era o caminho de amorosidade. Sofrimento está por conta nossa. Enfermidade, dores, solidão, inimizade, todo esse movimento. Fome. Concluímos deste modo que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo, em parte, certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Foi para onde Jung foi. Jung começou a fazer o movimento da análise e começou a levar a criatura no processo de regressão, e Freud foi até a vida intrauterina. E Jung foi um pouco mais. Só que ele não dava os nomes que nós aprendemos no Espiritismo. Chamava de inconsciente coletivo. Para te entender realmente a criatura, quando eu pego alguém, principalmente ainda adolescente, eu não olho um ser, eu olho o coletivo. Porque aquela criatura é um coletivo. Ela traz muitas histórias dentro dela, muitas tendências. A mãe às vezes me traz o filho de 12 anos. Eu olho o espírito que está chegando. Porque a gente consegue perceber as tendências. Pai e mãe normalmente não percebe, porque olha sempre para o anjinho, acreditando que é filho dela. E acreditando que começou tudo com ela. Mesmo nós espíritos. A gente não consegue entender que aquilo dali é uma individualidade, que aquilo ali traz a sua história, que pode ser um espírito muito amigo, como pode ser um inimigo encarnado. Que o papai está dando oportunidade para ver se a gente consegue fazer as pazes nessa encarnação para não se pendurar para mais tantos, porque daí não sairás até pagar o último centavo. Enquanto eu estiver nessa encrenca com essa criaturinha, nós vamos voltar junto até ficar assim, ó. Porque essa antipatia não surgiu do nada. Em algum momento alguém feriu alguém. Então nós espíritos esquecemos disso no dia a dia, nesse processo da educação. Quem é esse espírito? Quem é essa individualidade? Que história essa alma está trazendo? Por que essa repulsa? Por que essa dificuldade? Então, se eu sei que é meu pai, minha mãe, meu filho, eu sinto isso, gente, está no outdoor. Inimigos. Hashtag. Aproveita essa encarnação. É por isso a frase de Santo Agostinho, né, que ele fala para as mães. Mães, quando você receber um filho rebelde, pense, um de nós é culpado. Um de nós somos, exatamente. A chave da reencarnação. Para solucionar integralmente as questões da alma. Então, nós espíritas conhecemos a reencarnação e temos que colocá-la em prática no nosso dia a dia. Trazer isso para a prática. Eu me recordo fazendo um diálogo, há muitos anos atrás, e a pessoa foi me retratando a situação do filho, e eu disse, me desculpe da palavra, mas isso é perversidade da parte dele. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, e ela disse assim, essa tua palavra eu falei há muitos anos atrás, quando ele tinha mais ou menos 2 anos de idade. Ele fez um movimento, uma atitude, e ela disse para ela, disse, meu Deus, isso é uma perversidade. Só que ela balançou a cabeça, não é só uma criança. E agora ela está colhendo por não ter ali cortado mal pela raiz. Então lembra sempre disso, processo de educação 0 a 7 anos. A partir dali tu já vai lidar com uma personalidade, não dá mais para ajustar. Tu vai trabalhar em cima da massa que tu construiu, de 0 a 7 anos. Porque do jeito que está chegando muitos espíritos selecionados, está vindo uma turma da pesada também. Espíritos perversos. Nós temos que estar atentos, porque não é anjinho não que o papai está mandando. Nasce uma Mahatma Gandhi aqui, uma irmã Dulce, um por país. Então temos que ter muito cuidado. E nós temos uma tendência muito grande
idolatrarmos os filhinhos que o papai dá. O filho de todo mundo está errado, o teu é o certo. Impossível, sem a chave da reencarnação, é resolver o assunto em caráter definitivo, sem as noções de evolução. Você tem 5 filhos, deu a mesma educação para os 5. Por que 3 deram certo e 2 errados? Evolução. Apesar de terem recebido a mesma educação e as mesmas oportunidades. Evolução. Aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais, sem ter como as remediar, sem ter como tratar. Descobriu para quê? Identifica E não trata. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca, porque a pergunta era em relação aos conceitos de Freud. Diz, olha, Freud descobre, mas não sabe como tratar. Por quê? Porque ele não tem a chave. Em suma, ou seja, finalizando, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne, o centro, e determinar modificações nas causas. Qual é a causa desse comportamento? A causa é esse daqui, então você vai ter que trabalhar nela para poder modificar o comportamento. Para isto, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Calou-se o emissário sorridente, outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio, ao lado de Calderaro, que também se recolhia, como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento da província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-se na consciência, iluminando-me o ser. Finalizamos mais um capítulo. Então, ao final desse capítulo que retrata sexo, foram exatamente 8 estudos em que nós, assim, aprofundamos cada parágrafo, trouxemos todo esse material. Como disse esse mentor, esse amigo espiritual, é uma área, é um campo minado, onde muitos vão ao estado de loucura, de prisão. Lembra disso? Foram as palavras que nós mais ouvimos realmente nesse capítulo. E ficam as lições. Então, é um campo minado ainda, precisamos fazer um esforço enorme para superar. Ele disse que é um movimento íntimo, é um movimento interior, então tudo começa nos nossos pensamentos. Hoje nós estamos vivendo uma época de sexo à flor da pele. A música envolve sexo, as danças envolvem sexo, os diálogos cotidianos envolvem sexo, a internet, e é uma coisa absurda. Você tem que fazer hoje um esforço muito maior para se educar, para chegar naquela conclusão, quando ele fala de um ser humano já bem mais próximo da espiritualidade, muito mais próximo de Deus, saindo do movimento da animalidade e da sensação. Então, nós temos assim, emoções maiores para conhecer, e nós ainda nos debatemos no chá. Então, cada irmão aqui presente irá falar uma frase que expressa o que nós estudamos nesse capítulo. O capítulo inteiro vai se resumir no seguinte: sexo só para procriação. Função sexual é procriar, diferente da energia sexual, que é criar. A ignorância no campo sexual nos escraviza há milênios. Evoluir é sublimar os instintos inferiores, educando os sentimentos. É intrínseco a todo ser criar, seja a sua libertação, seja o seu cativeiro. A energia sexual é fonte de criação divina. Muito parecida com a dela, a energia sexual como fonte criadora do bem. Se usarmos a energia sexual como a gente acabou de estudar, certamente nós vamos usar até a função sexual de uma forma adequada para o bem. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade. Então, vamos envolver a nossa irmã Jo já para fazer a nossa prece de encerramento.
Querido amigo Jesus, aqui estivemos, Senhor, mais uma noite de terça-feira em Tua casa, com o objetivo, Senhor, de aprender os Teus ensinamentos, pois sabemos que a doutrina espírita veio de Ti, inspirada por Ti, e só temos a agradecer. Somos gratos a Ti por ter nos colocado em contato com tantos ensinamentos e Te pedimos humildemente que Tu nos ajude a colocarmos em prática no nosso dia a dia. Em especial esse capítulo que acabamos de estudar, Senhor, porque Tu sabes das dificuldades aqui de cada um. Tu sabes da dificuldade dos Teus irmãos deste planeta. Tu conheces o coração de cada um. E é por isso que Te pedimos o Teu auxílio e o Teu amparo em todos os momentos de nossas vidas, para que possamos ter a vontade firme de colocar em nossos corações e em nossas atitudes os Teus ensinamentos. Te pedimos, Senhor, que fique sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja.